ao fato, ver a veracidade dessas denúncias, até que ponto isso tinha coerência ou se era muito mais do que um achismo da entidade que jogou verde para tentar buscar alguma coisa. Passou aqui a CPI, eu ainda não tenho o resultado final das assinaturas, mas nós não deixamos nenhum momento de buscar os documentos, os laudos, aquilo que nós temos acesso com a questão da transparência pública e também com o nosso papel de vereador. A hospedaria antiga, o contrato dela licitou alimentação e hospedaria dos animais. Ela não contratava a questão de medicamentos e também os cuidados veterinários. O que nós acompanhamos aqui no relatório da vistoria? Que a hospedaria que prestava serviço, ela durante todo o prazo do contrato, ela estava de acordo com o que foi compactuado e contratado com o município. Então, aquelas fotos que diziam que a hospedaria não tinha as baias na metragem correta, que ela não tinha aquilo que se deveria ter, nós temos um laudo assinado pelo servidor da prefeitura dizendo que se tinha toda essa relatoria de visitas, inclusive que o Tribunal de Contas da União fazia o acompanhamento. Esses documentos depois estão disponíveis, qualquer vereador pode me procurar também para fazer isso. A hospedaria não tratava bem os animais, e aí foi feita uma análise sobre a questão de tratamento ou não dos animais. E aí chegou a um laudo que nós achamos muito interessante. A primeira hospedaria que fez o trabalho, quando encerrou o seu contrato emergencial, foi feito um novo contrato emergencial com a hospedaria antiga, a qual que se critica que os animais perderam peso. E nós temos os laudos da entrada dos animais, e esses animais que não foram doados, e que são animais que eu já falei aqui dificilmente serão doados, pela questão de doença dos animais. São os animais que sofreram sequelas de maus tratos, sofreram também, são animais que são doentes e por isso que são abandonados. E esses animais que ficaram lá tiveram um ganho de peso significativo. Alguns ganharam mais, outros menos, mas descaracteriza essa questão que foi apontada pela entidade, que os animais não foram alimentados de forma adequada, já que a própria coordenadora, membro e servidora da secretaria, é que fez o laudo de entrada e de saída dos animais. Então a membra do CAPA que fez o laudo, vereador Lame, de entrada e de saída desses animais, que divulgou amplamente, foi a mesma que produziu esses pareceres técnicos. Então ela coloca inicialmente que os animais deram entrada com uma pesagem inferior da que estão hoje. E depois ela faz um laudo dizendo que os animais emagreceram e perderam peso. Mas ela fez um laudo anterior, como servidora da secretaria, junto com o servidor da secretaria, dizendo que esses animais ganharam peso. Então, muitas contradições. O Compata, junto comigo, entramos numa ação judicial com todos esses documentos pedindo o direito de resposta e também que a entidade, enfim, tenha as suas sanções jurídicas e a questão indenizatória de calúnia e difamação. Nós também encaminhamos junto ao promotor, antes da denúncia da entidade, uma questão muito séria, que é a cobrança que nós realizávamos, e foi feito nessa casa aqui a discussão de um projeto sobre como os animais estavam sendo doados. Os animais acabavam sendo doados por a mesma pessoa ou grupo familiar daqueles que foram apreendidos por situação de maus tratos. Uma também descrição da competência da hotelaria, que com busca nos atendimentos animais tutelados, bem como transporte para atendimento veterinário na UPF. A hotelaria realizava o transporte sem mesmo ser contratado e nunca ter cobrado isso da prefeitura à UPF para receber cuidados veterinários, já que a secretaria que deveria fazer esse papel se mostrava sem condições e colocava essa situação em diversos momentos. Os laudos que foram produzidos pela UPF, quando esteve visitando o local, né, a UPF tinha uma parceria junto ao local. Então nós estamos falando aqui de uma instituição de ensino superior séria, que tinha uma parceria e ia até o local para que se pudesse ser feito, na verdade, toda a análise e os cuidados veterinários. Todas as doações dos animais, se falou que sumiu 46 animais, está aqui. As doações, para quem foram os animais, nós temos todos os laudos. Os animais não sumiram, eles foram doados para pessoas. E pessoas assumiram esses animais, como eu também adotei um animal que foi questionado que era de raça.
mas ninguém falou que esse animal tem uma lesão permanente e ele tem que ter os cuidados específicos de manejos. É um animal que, quando são assumidos por pessoas físicas e jurídicas do município ou fora do município, chegam a custar de 350 a 400 reais. Também um relatório de vistoria feito pela SMAN, a mesma atesta que os animais ganharam peso, ao contrário do que é relatado. Uma grande situação que aconteceu é que foi divulgado a foto de vários animais e foi dito que esses animais não ganhavam peso. E também alguns animais foram divulgadas as fotos nos jornais, animais que estavam doentes. Inclusive um equino que também se mostrou que tinha câncer e esse animal foi definhando e faleceu, e foi essa foto utilizada para chamar as imagens e mostrar aquilo que estava acontecendo no local, que na verdade não era verídico. O laudo do médico veterinário indicando o real estado de saúde do animal que foi exposto na foto anterior e dito que veio a falecer de câncer, por falta de alimento. O animal definhou devido à sua questão de saúde, e também o laudo é feito por um veterinário, Juriati, que não é veterinário da prefeitura, é um veterinário que cuida dos animais da Brigada Militar e que tem grande responsabilidade em relação ao Conselho de Medicina Veterinária, dizendo que esses animais tiveram toda essa situação. E, de certa forma, vereadores, é um laudo bem técnico, bem complicado, são documentos que precisam ser apreciados para que se possa ter entendido, manuseados, mas nós quisemos mostrar um pouco aqui, que é muito fácil hoje com as redes sociais, tu jogar a imagem de uma pessoa, colocar uma legenda, e muitas pessoas, sem saber aquilo que estão dizendo, acabam comprando essa ideia. E o que nós estamos passando aqui, na verdade, é mostrando a veracidade de tudo que aconteceu e explicando cada apontamento da entidade em relação ao uso que fez da Secretaria de Meio Ambiente, da hospedaria de animais, a qual acabou difamando a minha imagem como a imagem de combate de diversas pessoas. Então nós estamos desconstruindo isso, colocando à disposição tanto de vossas excelências como da imprensa, como nós vamos encaminhar ao Ministério Público, porque o Ministério Público toma suas conclusões e nós vamos analisar muito bem se é esse tipo de entidade que o município quer ter convênio, que gastou mais de 1.300.000 nos últimos... Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra